comum, a sinusite, uma doença que também é respiratória e afeta muitas pessoas. Mas sobre esse assunto, a gente explica tudinho no estúdio. E aí, meninas, qual a diferença entre rinite e sinusite? E agora, hein, para tirar essa dúvida, quero primeiro saber, você de casa, já passou por essa situação? Quando muda o tempo muito bruscamente, aí tá de repente como tava, né? Fazendo maior solzão há vários dias e de repente fecha, começa a chover, o clima já fica mais abafado, mais nublado. Você sente aquele incômodo assim e pensa, meu Deus, o que é isso? Será que é alergia? Será que é rinite? Será que é sinusite? Afinal, que it que eu tenho? E ainda pode se confundir também com os sintomas do Covid, gente. O que fazer então? Então, você tem que entender que além dos fatores genéticos, o clima, o ambiente, tudo isso influencia muito no aparecimento de alergias. Mas a gente vai tirar suas dúvidas, tá? Você pode mandar pergunta pra gente, sim, porque a gente recebe, a partir de agora, aqui no estúdio do Magazine, uma alergista e imunologista. É a doutora Nádia Beth, que entra aqui com a gente e já começa a esclarecer. Doutora Nádia, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Nesse período, principalmente, igual o que aconteceu de ontem para hoje, que estava sol e caiu a maior chuva, a senhora recebe muita reclamação disso também? Sim, sim. Então, esse período de mudanças climáticas que nós estamos vivendo, é natural que as crises, as exacerbações de alergias, elas aconteçam. E eu queria saber também, porque às vezes a gente põe a culpa sempre no clima. Mas o ambiente ali que a gente está também pode favorecer aí o surgimento das alergias, principalmente? Pode, com certeza. Na verdade, assim, o que está no ambiente geralmente é a causa. E a mudança climática é um fator de exacerbação. Ele não é a causa, é diferente. Então, você controlar o ambiente é fundamental. Olha, e dentro da casa da gente, a gente mora numa cidade, quando está chovendo, a gente mal consegue abrir as janelas, né? Verdade. Eu, por exemplo, moro num apartamento com o dia inteiro fechado. O que dentro da nossa casa pode causar essas alergias? Dentro de casa, tudo que tiver no ambiente, como poeira, tá? Às vezes eu falo barata e as pessoas se assustam, mas não é que você vai pegar na barata e ter alergia. Não, é que ela passou ali pelo cantinho, você entrou dentro do ambiente e você respira, né? Aquilo é um fator alergênico. Fungos, pólens, pelo de cachorro, pelo de gato, mesmo que eles não façam, por exemplo, ele não entra dentro do meu quarto. Não, mas ele está dentro da casa, o alérgeno está circulando em todo o ambiente. E quando o cachorro está no quintal, também tem esse problema? Também. Porque eles acabam dando uma voltinha ou a gente vai lá com eles, né, doutora? Sim, Então, gente, você vai entender a partir de agora o que acontece no nosso corpo para desencadear uma crise alérgica a partir desses itens, hein, doutora? Então, quando você entra em contato com aquilo, dentro da mucosa do nariz, né, você inala aquela substância, né, e ocorre uma reação alérgica, uma reação de hipersensibilidade, que ocorre em algumas pessoas e em outras pessoas não ocorre, né? Então, lavar o nariz resolve? Melhora muito. Melhora? Muito, muito. É uma das, assim, dos tratamentos mais eficazes e mais simples é a lavagem nasal. Começou então, a sentir o incômodo ali, lavou o nariz, de repente você consegue ali, né, parar com a crise. Vamos colocar aqui na nossa tela agora alguns dos sintomas mais comuns. De repente você está em casa, você não sabe se você tem, afinal de contas, o que você tem ali, se é alergia ou não é. Aí estão os sintomas mais comuns, sensação de nariz entupido, coriza, olhos vermelhos, tosse, rouquidão, doutora, olha só, espirros consecutivos, coceira e olhos lacrimejando. Sim, essa coceira, ela pode acometer toda a face, né? Olhos, nariz, ouvidos, céu da boca. Às vezes as pessoas ficam fazendo até um barulhinho que é bem característico. Eu não sei né? fazer, mas que fica coçando, então tudo coça, né? A tosse, a conjuntivite, porque, como a Nádia tinha perguntado, né? Qual é a diferença de uma rinite e uma sinusite? Na verdade, essas duas doenças a gente costuma colocar elas no mesmo grupo e a gente chama rinocinusite, porque o que vai diferenciar é só onde ela está acontecendo. A rinite acontece na cavidade nasal e a sinusite acontece nos seios da face. Só que não há uma delimitação de espaço, né? A gente não sabe, a inflamação foi até aqui ou foi até ali, né? Então a gente costuma chamar rinocinusite. E aí é quando as pessoas reclamam, né? Tá doendo aqui no ossinho do meu rosto. Isso. Às vezes acha que tá meio inchadinho. Então seria essa sinusite. Pode ser essa migração. Uma coisa pode acarretar a outra? Pode.
Com certeza, pode. Então, quem tem rinite pode ter sinusite. Ter sinusite Sim, em consequência. É de não curar direito a rinite ou não tem nada a ver, doutora? Se você não trata a rinite, não melhora a rinite, ela pode, como uma complicação, virar uma sinusite, que aí já é uma infecção bacteriana, vai ter necessidade de usar antibióticos, o tratamento já é diferente. Já é diferente. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na nossa tela o número do nosso WhatsApp para o pessoal de casa aí participar. De repente, você está com dúvida, o clima mudou, ficou maluco já e a gente já começou a espirrar, a sentir mais frio. 992449497. Você manda a sua dúvida e a doutora aqui, que é alergista também, já tira todas as suas dúvidas. Principalmente quem tem criança pequena sofre muito nesse período, né, doutora? Sofre demais. Doutora, agora me diga uma coisa, a gente falou aqui da rinite, da sinusite, da alergia. Agora, esses sintomas que a gente colocou aqui na tela, eles podem se confundir com os sintomas também de Covid? Sim. Todos eles, na verdade, podem estar presentes numa síndrome gripal, seja do Covid, influenza ou outro vírus. Só que a grande diferença das síndromes gripais para uma alergia é a ocorrência de febre. Então, assim, teve febre, não é alergia, provavelmente existe um fator viral ou bacteriano envolvido. Então tá aí, alerta para febre. Febre. Em adulto, em criança, tá, meu povo? Agora, a gente vai colocar na tela algumas das alergias que mais costumam aparecer nessa virada de tempo que a gente teve de ontem para hoje. Tá aí, ó. Rinite e sinusite alérgica, asma alérgica, bronquite alérgica e dermatite. Doutora, eu nem sabia que tinha asma alérgica e bronquite alérgica. Sim. É uma classificação que nós temos, né? Mais a nível didático mesmo, existe a asma alérgica e a asma não alérgica, né? Mas, na verdade, o tratamento vai ser basicamente o mesmo, vai diferenciar alguma coisa que a gente pode fazer a mais e a gente pode falar depois. Tratamento direcionado para as alergias de fato, né? Então, significa que uma alergia, existe a asma que começa com uma alergia e tem a que não começa com uma alergia, sim, é isso? Sim. Entendi, certo. Mesma coisa da bronquite e dermatite, que são aquelas, né, coceirinhas pela pele. Da mesma forma. A dermatite, na verdade, você já tem uma predisposição genética e você acaba, ao longo do tempo, se sensibilizando às coisas do ambiente também. Então, antes ela não é uma doença alérgica e passa a ser. Então, pronto, gente. Agora, você presta atenção, porque você vai entender e a doutora vai dar essa explicação bem certinha, com bem calma para você. Como é que a gente pode ficar mais protegido estando dentro da nossa própria casa, viu? O que seria ideal para uma pessoa alérgica fazer para minimizar ou, de repente, até afastar completamente essas crises, doutora, estando dentro de casa? O primeiro passo é o controle ambiental. Então, tirar do ambiente tudo que possa juntar poeira. E o que você tem alergia, caso você seja hipersensibilizado ao cachorro ou ao gato, o ideal é que você afaste também, né? Então, tirar tapete, cortinas, não colocar muitos livros dentro do quarto, porque a limpeza vai ser difícil. Caso você tenha objetos que necessitem ficar em casa guardados, coloquem dentro de uma caixa que você possa vedar, né? Deixar o sol entrar, é muito importante o que você falou, né? Eu fico num apartamento fechado, isso é muito ruim. Quando você chega à noite, você vai respirar tudo aquilo, né? Então, deixar a luz natural entrar, ventilado. E tem várias outras coisas que a gente pode fazer, como colocar um protetor específico no colchão, que é para proteger. O colchão é cheio de ácaro. Então, esse protetor específico, ele impede com que o ácaro do colchão entre em contato direto com você quando você estiver dormindo. Inclusive tem de travesseiro também, né, doutora? E tem para vender no supermercado, gente. Você vai lá naquele setor de lençóis, hoje em dia já tem, tá bem acessível para todo mundo e você realmente, né, acaba afastando aí essa possibilidade de ácaro, eu acho, né? Isso, porque o ácaro, pessoal, é um bichinho que ele se alimenta de resto de pele humana, né? Então ele vai estar em todo lugar. O local que ele gosta mais são ambientes úmidos, ambientes quentes. Então a cama é cheia de ácaro. Eu vou trocar a minha cama por uma nova. Não é eficaz, porque logo em seguida ela vai estar cheia de ácaros novamente. A não ser que você troque a sua cama e coloque a capa.
Olha, tem inclusive mamães que fazem o seguinte, passam aquele como se fosse o ferro de passar roupa, ali no colchão, mas eu acho que aí na verdade, você só consegue ali chegar com aquele vapor quente na superfície, Sim. né, doutora? Não chega lá dentro. Então, mamãe, assim, não vai resolver. Eu acho que essa questão aí, justamente, Sim. do protetor de colchão, minha filha é muito alérgica, e eu usei isso, quando eu aprendi a usar isso, gente, foi uma paz, assim. Tanto no colchão quanto no travesseiro, a gente tirava para lavar e ajudava. Então, vamos fazer o seguinte, você sabia que existem objetos que podem ajudar você a aliviar essas crises alérgicas e até mesmo, gente, tornar aquela convivência, assim, com aqueles produtinhos do dia a dia que de repente ali seria o estopim, né, para você desenvolver alergia, manter isso tudo muito afastado. Será que resolve? A doutora trouxe aqui algumas coisas bem simples, Sim. algumas coisas inclusive que dá para fazer em casa sem gasto nenhum também, Sim. né, doutora? Tá aqui então a mesa, a nossa produção trouxe, a gente tem uma bacia. Essa bacia está associada à toalha, que é a toalha molhada, né? A gente pode colocar isso aqui no quarto, perto da pessoa que tem alergia, geralmente uma criança, para deixar o ambiente mais úmido. Porque o ambiente muito seco, ele irrita a via aérea. Então, são aquelas crianças, é muito frequente isso acontecer. Ligou o ar-condicionado, a criança começou a tossir, né? Tem vários motivos, várias causas, mas uma delas é porque o ar-condicionado tira a umidade do ambiente e deixa o ambiente seco. Então, uma forma de você fazer uma umidificação, é um umidificador natural, digamos assim, é deixar uma bacia com uma toalha molhada. Vai resolver 100% o problema? Não, pessoal, infelizmente não tem mágica, mas ajuda. Principalmente a gente que vive com ar-condicionado ligado, Toda é quase hora. impossível a gente dormir sem ar-condicionado aqui no Amazonas, aqui na nossa capital, em Manaus. Então, colocou a toalha dentro e manteve dentro da bacia mesmo, já está contando, eu tenho que tirar essa toalha Não, eu molhada? oriento deixar a toalha em cima da bacia. Espreme um pouquinho. Em cima da bacia, porque ela vai evaporar. Então, molhou a toalha, espremeu e colocou por cima da bacia para ela evaporar. A gente tem uma pergunta, doutora, antes da senhora dar sequência, do Lucas, ele quer saber se é a rinite, né? Que ele quer saber se é hereditária. Sim, na maioria das vezes. Então, assim, quando você tem um filho, se você for alérgico, só você for alérgico, a probabilidade da criança ter alergia é de 2 vezes a da população normal. Então, seu filho já tem 2 vezes mais chance de ter alergia do que a população, né? Agora, se os 2 genitores forem alérgicos, a probabilidade da criança ter alergia é de 80%. Então, assim, o fator hereditário é super importante. E, doutora, o que mais que a senhora tem aqui? Vamos dar uma passadinha rapidinho. Aí aqui é para lavagem nasal. Para lavar o nariz, né? Esse aqui é um soro de jatinho, que é mais eficiente e mais fácil para a mamãe, né? E esse daqui? Para adulto, que a gente vê que o bico dele é um pouquinho mais longo. Não sei se vai dar para ver. Mas ele é um pouquinho mais longo. É bem mais longo. A gente está pegando nessa câmera aqui, doutora. Ó. Aí só coloca assim do lado desse. Esse aqui, gente, e mais comprido também. Esse aqui é mais largo justamente para não entrar, né? Muito no nariz da criança. Esse daqui é o quê? Esse daí é para usar em bebezinho. Quando você não consegue lavar o nariz ainda, bebezinho de meses que eu falo. E aí você consegue aspirar a secreção. Então você vai colocar, tirar a secreção. Não é para lavagem. Ele não consegue assoar o nariz, não consegue nada disso, fica mais fácil, né? Bebezinho mesmo, né? Então você coloca na narina, isso aqui você coloca na sua boca e suga e sai secreção. E esse daqui? Essa aí é para lavagem nasal mesmo. A gente até vê, né, as mamães fazendo na internet, dá um desespero. Assim, é o que eu mais gosto. Porque você consegue fazer um volume com um soro fisiológico normal. Você pega, soro fisiológico, né, não água. E coloca na narina da criança, sempre direcionado para a lateral do nariz. Evitar essa parte do meio, que é o septo, que é para não ferir. Então, não fazer assim, não fazer assim. Tem que ser assim, ó, voltado para a parede lateral. E aí você coloca, provavelmente vai sair do outro lado, mas se não sair, não tem problema. Não se preocupa, né? Isso aí é muito eficaz. A gente fica com medo da criança afogar, mas não precisa então, ficar com esse medo. Uma dica, se você tem medo, você coloca 3 ml. Aí depois você coloca 5 ml. Daqui a pouco você já vai perder o medo e você vai colocar os 10, 20 ml. Pronto, então tá aí, olha, a gente tem aqui, inclusive, o que pode ajudar a aliviar as alergias, as medidas de evitar o contato com o alérgico
ou agente desencadeante das crises, né, que é o controle do ambiente, tratamento medicamentoso, a informação dos pacientes, a imunoterapia específica para alergia. Imunoterapia é a mesma coisa que vacina para alergia? Sim, existe? sim. Como é que funciona, doutor? A imunoterapia alérgena específica é um tratamento de dessensibilização, para você se tornar tolerante ao que você tem alergia. Então, é primeiro preciso fazer os exames de alergia. Então, eu identifiquei que eu tenho alergia à poeira, que é o que é mais frequente, né? Os ácaros da poeira. Então, a sua imunoterapia, sua vacina, vai ser composta pelos ácaros da poeira que deram o seu exame. E a vacina vai ser feita em concentrações cada vez maiores, educando o seu sistema imunológico a não reagir de uma forma tão grande àquilo. E toma de quanto tempo essa vacina? Tem vários protocolos. O importante é que a duração seja no mínimo 2 anos. São 2 anos de tratamento e a gente espera uma melhora de 80% dos sintomas respiratórios. Mas geralmente, assim, de quanto em quanto tempo você toma vacina? Porque eu ouvi falar que era semanal em alguns casos. Sim, tem alguns protocolos que são semanais, aplicações subcutâneas. Tem protocolos que são bimestrais, uma vez a cada 2 meses, que são bem tranquilos, subcutâneas também. E tem a forma em gotinha, que você pode tomar ou diariamente ou 3 vezes por semana. Então, assim, é um tratamento muito individualizado. Para cada paciente tem uma composição, tem uma concentração. Não adianta pegar a vacina de outro, né, doutor? Tipo assim, não adianta Não, pegar a não vacina, doutor, adianta. minha prima tem um filho na mesma idade que o meu, tá tomando a vacina, eu vou dar também. Não adianta. Tem que ir no médico, realmente, até para você descobrir o que realmente seu filho tem alergia, o que está desencadeando, se é alergia mesmo, que tipo de alergia é, né, doutor? Se de fato o tratamento vai ser eficaz, porque como a gente viu, existe tanto a asma não alérgica como a rinite não alérgica. Por exemplo, uma rinite não alérgica não tem indicação de fazer imunoterapia. Pronto. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação e deixa a senhora à vontade para deixar ali o seu Instagram, o seu arroba, porque ela, gente, ensina tudo isso também no Instagram dela, né? Sim, dou várias dicas todos os dias lá no meu Instagram, é alergia.amazonas. @alergia.amazonas, lá todo dia eu estou dando dicas sobre alergias, não só respiratórias, mas alergias alimentares, dentre outras. Pronto, muito obrigada, viu? Seja sempre muito bem-vinda.